Boa tarde, senhores. Aqui é o Soldado Braga, da equipe do Sistema ESCI do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Esse vídeo é focado no módulo de funcionamento. E qual é o objetivo desse vídeo? É realizar a solicitação de funcionamento para uma empresa que ocupa um bloco novo, independente da complexidade do bloco, certo? Então, já tem alguns dados pré-cadastrados aqui. Eu utilizarei o RE de teste 8367.000.532A, que referencia a uma edificação já cadastrada no ESCI, tá? E também utilizarei o CNPJ já cadastrado, que refere-se à empresa do Braga 4. Essa aqui é a razão social da empresa. Fechou? Então, para darmos continuidade, farei o login como público externo, ou seja, como civil, que é o detentor do poder de realização de solicitações no ESCI. Então, vou ali realizar meu login. Nesse momento, ele já me direcionou para a área do cliente, e na área do cliente, se eu quero o funcionamento, eu posso acessar diretamente as minhas empresas dentro do card de funcionamento. Pronto, cheguei aqui, eu já tenho 4 empresas cadastradas, todas de teste no meu ambiente de testes, e eu utilizarei a empresa número 4, correto? Empresa do Braga 4. Braga, e se não tivesse a empresa cadastrada ali? Simplesmente acessaria uma nova empresa, colocaria o CNPJ da empresa ou o CPF e preencheria os demais dados obrigatórios. Empresa do Braga, preencheria todos os dados que eu sei, o endereço de correspondência. Clicarei em salvar e prosseguir. Deixa eu só salvar e prosseguir, e ele apareceria na listinha ali embaixo. Na primeira vez que eu faço o cadastro da empresa, ele já entende que você quer o funcionamento, então ele já te direciona automaticamente para essa tela. O que é essa tela, Braga? Essa tela aqui é onde eu digo que a empresa do Braga 4 irá funcionar, ou seja, eu vinculo a empresa do Braga a um RE dentro do ESCI. Como é que eu faço isso? Eu clico nesse botão. Eu já vou manipular um RE existente, então eu não vou realizar o cadastro de um novo. No caso, se você não encontre o local no sistema, você clica no botão cadastrar novo RE aqui embaixo e faz o cadastro básico do RE. Em alguns outros vídeos já ensinamos a realizar esse cadastro, é um cadastro bem simples, que é simplesmente um endereço, o nome da edificação, alguns dados do terreno e depois só prosseguir. Ao realizar o cadastro, ele vai te jogar para essa lista. No caso, ele já encontrou o RE que eu queria. E eu vou prosseguir, ou seja, eu vou vincular a minha empresa do Braga 4 no RE 532, que tem como nome da edificação teste ampliação. Lembrando que eu estou no ambiente de testes, então às vezes durante o vídeo as informações podem irem alterando, tá? Caso outra pessoa esteja manipulando o mesmo RE que eu. Pronto, cadastrei a empresa, já peguei o RE, se não tivesse eu cadastraria, no caso já estava cadastrado, e agora o sistema me pergunta: Braga, a empresa do Braga, qual é a abrangência dentro desse endereço? Dentro desse endereço e dentro desse vídeo, nosso teste realizará a ocupação do bloco total. Então é uma empresa que ocupa um bloco inteiro dentro de um endereço. Se fosse uma sala dentro de um bloco, eu optaria pelo quadrado do lado direito. Nesse caso, optarei por bloco. Eu tenho já dentro desse RE o bloco A, B e C, mas para garantir, eu vou fazer o enquadramento de um novo bloco. Esse se chamará bloco D. Ter certeza que esse bloco não tem nenhum protocolo, não tem nada, é um bloco totalmente novo. Então eu seleciono o bloco D, dou prosseguir. Nesse momento o sistema interpreta que já existe o bloco D e a empresa do Braga 4, só que não traz mais nenhuma outra informação. Daí o que ele diz? Realize os enquadramentos abaixo para poder visualizar os dados do bloco. Então, obrigatoriamente a primeira vez que eu acesso, eu tenho que realizar o enquadramento. O que é o enquadramento? O enquadramento é aquele questionário que o ESCI já está acostumado e apresenta toda vez para os senhores. Nesse caso, se você detém de um atestado de habite, você deverá informar se você detém de um atestado de funcionamento para o mesmo bloco e que já estava regularizado e segue as notas gerais. Você também pode adicionar
Se você não adicionar o protocolo nessa fase, você deixa de ganhar alguns benefícios, que é a liberação, por exemplo, de atestado de funcionamento automático, se atender os critérios, ou vai para a fila antecipadamente, vai para a fila depois. Algumas vantagens você já ganharia se você tivesse abrindo a sua empresa dentro de um local que já tinha funcionamento, por exemplo, que já é um local regularizado. Então, nesse caso, como é um bloco novo e eu não tinha atestado nenhum, eu vou clicar em não. Caso você tenha um atestado de funcionamento, que deve ser o último e não pode ser superior a 24 meses do vencimento, você informa aqui. E se eu informar um atestado errado, que não tem validade, o sistema vai ignorar e vai te dar um erro, tá? Então, nesse caso, eu não tenho atestado, porque é um bloco novo, então eu clico em não. Eu vou informar o preenchimento da área comum do bloco que eu estou ocupando como empresa. Vou colocar uma ocupação que me retorna uma carga de incêndio baixa. Vou adicionar... eu tenho mais de uma ocupação no meu bloco, Braga. O que eu faço? Você pode adicionar quantas ocupações você quiser. E o sistema sempre olhará a área da ocupação para mensurar a área possível para a solicitação de análise a bits e funcionamento. Isso é para todos os tipos de solicitação, tá? Então, por exemplo, se eu colocar 500 aqui e mais 100 metros quadrados, minha edificação total, a área de análise total de vistoria será 600 metros quadrados, a área total do bloco, tá? Ele faz uma soma automática. Então, nesse caso, eu tenho duas ocupações separadas. Não possuo o artigo 75, que eu não vou ficar detalhando o que é. Caso você tenha dúvidas, só lê na questão da norma e aqui os incisos específicos. Então, eu não tenho área a ser desconsiderada. Nesse caso, o meu funcionamento ocupará um pavimento desse bloco. Não tenho GLP. Não exerço fabricação, comércio de pólvora. Também não tenho armazenamento de líquido na área interna nem na área externa. Pronto, esse aqui é o enquadramento. Esse questionário que nós acabamos de responder se chama enquadramento no nosso sistema. E nesse enquadramento ele constatou que o bloco D, com essas características que eu informei, ele é um bloco de baixa complexidade. O meu funcionamento é um funcionamento também de baixa complexidade, porque um está ligado ao outro, tá? Então agora, pode ver que aquele botão vermelho que aparecia aqui embaixo antes, realiza o seu enquadramento, desapareceu. E ele apareceu a possibilidade de solicitar o funcionamento. Dentro da abinha solicitações, solicitação, protocolo de funcionamento. Clico no botão solicitar funcionamento. Após o preenchimento do enquadramento, o sistema fica bem fácil para solicitar um funcionamento agora. Eu só tenho que informar quem que vai pagar esse boleto. No caso, eu peguei um usuário que já tinha cadastrado aqui. E se o usuário que vai pagar não está aqui, Braga, o que eu faço? Aí você clica no botãozinho adicionar responsável pelo imóvel e vincula essa pessoa também ao imóvel, que daí ela vai aparecer na sua lista para possível interação com o sistema, pagamento do boleto. Quando você está fazendo um funcionamento para uma empresa que ocupa um bloco todo, você tem a possibilidade de dizer se essa empresa vai pagar apenas sobre a área total do bloco ou apenas para a área comum do bloco. Se você marcar a área comum, ele já vai trazer os teus 100 metros lá que você informou de área comum. Se você colocar área total, ele preenche automaticamente as áreas de cada ocupação. Para esse nosso exemplo, como eu sou uma empresa que ocupa um bloco todo, então eu vou pagar sobre a área total do bloco. E se eu errei algum cadastro aqui embaixo? A área comum não era 100 metros, eu não consigo editar aqui. Você pode notar que o campo está bloqueado. Eu não consigo alterar a área total do bloco, não consigo alterar o número de pavimentos. Como que eu faço? Todos esses dados bloqueados são preenchidos pelo enquadramento. Então, para alterá-los, é só clicar no botãozinho reenquadrar a complexidade desse espaço ocupado pela empresa, certo? Que vai abrir o mesmo questionário que acabamos de responder. Nesse caso, eu já fiz as respostas de acordo com o que eu desejava. Estão todas aqui embaixo, caso eu queira verificar, mas não tem necessidade. Vou para a aba anexo. Nesse momento, não tem a obrigatoriedade de anexar nada no funcionamento, então só ficou aqui para futuramente alguma decisão da DSCI. E aqui ele me mostra algumas declarações que eu preciso fazer. Hoje no funcionamento existe o anexo H, existe o anexo AC. Nesse caso é o anexo H e eu só consigo prosseguir se eu estar de acordo com esses termos declarados no anexo, tá? Então eu vou dar o li e concordo.
Se eu não concordo, obviamente eu não posso prosseguir com o funcionamento. Então, eu li e concordo e o funcionamento está sendo processado pelo ESCI nesse momento. Baixa complexidade, baixo risco. Pronto, me gerou o protocolo de funcionamento, o 32A. Nesse momento, qual é a função do senhor como civil solicitando funcionamento junto ao bombeiro? Imprimir o seu atestado. Vou clicar aqui. Liberar o pop-up. Pronto, está aqui o meu valor do meu boleto a ser pago junto ao Corpo de Bombeiros. Posso pagar pela internet, no banco, qualquer local, tá? Realizei o pagamento. Até então, se o senhor não pagar o boleto, vou mostrar como vai ficar. Ele vai aparecer sempre na sua listinha aqui, ó, como pendente de pagamento, certo? Então, até o pagamento, o bombeiro não vai ter nem ciência desse protocolo. O senhor precisa pagar. Eu vou realizar a baixa de pagamento como bombeiro agora para podermos dar prosseguimento à solicitação. Pronto, minha simulação de pagamento já foi feita depois que eu pausei o vídeo aqui agora. Agora eu vou atualizar essa página para os senhores notarem que o status do protocolo já vai ter sido alterado, tá? Só aguardar o sistema processar. Como os senhores realizaram a solicitação de um funcionamento para um bloco que não tinha vistoria de habites, não tinha projeto ainda, era um bloco completamente desconhecido para o Corpo de Bombeiros e o senhor está vinculado ao bloco em questão, o sistema gerou um auto de fiscalização para a regularização desse bloco. Até porque, sem o bloco estar regular ou com as condições mínimas, o senhor não vai conseguir nenhum tipo de documento junto ao Corpo de Bombeiros. Se estiver com as condições mínimas, até o atestado de edificação e regularização seria possível nessa situação. Então, para fim de dar continuidade, os senhores precisarão, de qualquer forma, dar a ciência no auto de fiscalização. É um auto gerado automaticamente com base no funcionamento solicitado pelos senhores. Se os senhores não forem o responsável pelo bloco, que não é o meu caso aqui, eu sou o responsável pelo bloco também, pela edificação, pelo RE, porque eu estou no meu usuário e meu usuário é responsável pelo aquele endereço. Se o senhor só for responsável pela sua empresa, a ciência vai vir em um outro determinado momento. Então eu vou dar o ciente aqui, indicando que eu estou de acordo com as apresentações e solicitações. Primeiro para o PPCI, depois para a solicitação de vistoria de habites. E agora concluiu. Voltei para a minha área do cliente, que é a primeira área que os senhores terão acesso toda vez que logar no sistema. Vou consultar o histórico aqui da minha edificação só para os senhores verificarem. Então acessei o histórico da minha empresa, acessei ali minhas empresas, cliquei em empresa 4 do Braga, pronto, já está aqui, ó, bloco D, o meu RE 532, teste de ampliação, e olha meu protocolo aqui embaixo, já está deferido, certo? E o que tem nesse deferido? Um atestado de edificação e regularização. Por quê? Porque se enquadrou como baixa complexidade. Então, nesse caso, a empresa do senhor terá o funcionamento de atestado de regularização, enquanto o auto de fiscalização corre, com a apresentação de projeto lá e o habites, tá? Para regularizar de fato essa solicitação e o senhor ganhar um atestado de funcionamento, porque quando está em regularização ainda não está tudo ok, tá? Então, só para finalizar o nosso vídeo, a última explicação do que foi feito e do resultado obtido. Fizemos uma solicitação de funcionamento para uma empresa que ocupava um bloco todo e esse bloco estava irregular perante ao bombeiro, certo? E o resultado obtido após o pagamento foi um atestado de regularização para a sua empresa e já foi deferido assim automaticamente assim que o pagamento foi realizado. Só para ficar claro, o fluxo geral que aconteceu foi o seguinte: eu entrei com a solicitação de bloco, que era um bloco de baixo risco, e ele não estava regular, era um bloco de baixa complexidade também, então ele gerou um atestado de edificação e regularização, o senhor preencheu o anexo H e ele gerou 2 AFs, que seria no caso o de solicitação de RPCI e o habites também, para fazer a solicitação de vistoria de habites. Então, voltando aqui, agora eu estou logado como bombeiro, só para os senhores terem conhecimento de como funciona a visão do bombeiro aqui.
Eu vou pesquisar pelo RE 532A, que refere-se àquela edificação. Dentro dessa consulta eu consigo ver todo o histórico do protocolo, todo o histórico da edificação, todos os protocolos solicitados, todos os deferidos, todos os despachos. Então agora eu estou aqui dentro da mesma edificação, eu vou ver o protocolo 32A, desculpa, do funcionamento solicitado. Novamente, essa é a visão do bombeiro. Consigo ver o histórico completo de tudo que foi feito. Foi feita uma solicitação de vistoria para funcionamento com a complexidade de RPCI, foi gerado um boleto, a baixa foi feita de forma manual e o atestado já foi deferido também. Na própria solicitação, ele me indica que o senhor preencheu o anexo H, né? Declarou para fins de emissão de atestado, por isso até que o atestado é emitido automaticamente, porque a responsabilidade foi assinada no anexo H. Então aqui a gente encerra a solicitação de funcionamento para um bloco, para uma empresa que ocupa um bloco todo de baixa complexidade. Até o próximo vídeo. Obrigado.